Olá, amadas! Glória a Deus por mais um mês de vitória que o Senhor tem nos dado. Estamos iniciando o mês de setembro e o Senhor tem nos dado uma palavra específica de meditação para este mês. O tema da nossa reflexão para este mês é a seguinte: qual tem sido o legado que estamos deixando para os nossos filhos e netos, ou seja, para a nossa geração? E esta palavra foi extraída do livro ao 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, que nos diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Quem declarou essas palavras foi o próprio apóstolo Paulo, se referindo ao seu filho na fé, Timóteo. E aqui ele traz a importância da influência de duas mulheres ressaltadas na palavra do Senhor sobre a vida e o ministério de Timóteo: a avó Lóide e a sua mãe Eunice. E a palavra do Senhor também nos diz no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, que nos diz o seguinte: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E o interessante que aqui também frisa sobre a questão do bom testemunho, né? E qual tem sido o nosso testemunho? Como mãe, como avós, qual tem sido o testemunho da nossa família? O que as pessoas que estão ao nosso redor, o que os nossos vizinhos, amigos, companheiros de trabalho, aqueles que andam conosco e principalmente os da nossa família têm dado como testemunho? Então é um ponto também muito interessante da gente pensar, porque olha a importância, porque o bom testemunho dessas duas mulheres, Lóide e Eunice, e a sua família, estão descritos aqui pelo próprio apóstolo Paulo, em Atos 16, versículos 1 e 2. E aqui nessa região, aonde elas moravam, juntamente com Timóteo, Derbe e Listra, é onde hoje é a região da Turquia. E o interessante também que eu fiquei pensando, amadas, foi o desafio dessas duas mulheres. Porque nessa época, quando elas viviam, só os homens eram letrados. E elas tiveram um grande desafio. Por que que elas atingiram e foram atrás desse desafio e não tiraram os seus olhos do principal alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré? Porque elas tinham dentro delas, enraizado, não era na superfície, era na raiz, nas suas entranhas da sua alma, a fé genuína. E elas, sozinhas, as duas, tinham todo o trabalho nessa época tão difícil, em que só os homens eram contados, só os homens eram letrados. Elas buscavam, e nessa época era só o Velho Testamento. E elas tiveram todo o cuidado, mãe e avó,
de passarem o ensinamento da palavra de Deus para a criança Timóteo, para o adolescente Timóteo, para o jovem Timóteo. E a Bíblia relata o próprio apóstolo Paulo falando que Timóteo, ele foi um jovem cristão que acompanhou o apóstolo Paulo em suas pregações sobre o Evangelho de Cristo e ajudou a organizar igrejas na região do Mediterrâneo. Esse jovem Timóteo passou a ser filho na fé do apóstolo Paulo e aquele a quem Paulo apontou como que possuía uma mente semelhante à sua. Isso está descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 20. Então, amadas, pensem um pouco e reflitam, porque esses dias eu tenho refletido, né? Qual tem sido o meu legado que eu estou deixando para as minhas filhas, netos, ou seja, para a minha geração? E você? Qual tem sido o seu legado que você está deixando para os seus filhos, netos e para a sua geração? Porque não podemos pensar tão somente em coisas terrenas, superficiais, materiais, porque a Bíblia nos diz que todas essas coisas a traça, consome, acaba, mas a fé genuína, lembre-se disso, não fingida, essa permanece enraizada nos corações dos nossos filhos e netos. Então não desista, mesmo que você seja a única cristã dentro da sua casa. Permaneça firme, fiel, não tire os seus olhos do Senhor Jesus Cristo, porque se Ele habita em você, Ele habita na sua casa, independente de você não ter um marido cristão. Então, amadas, eu fiquei pensando muito nessa palavra, né? E interessante que no Dia dos Avós eu recebi esse livro, né? E fiquei muito grata de receber da minha neta esse livro. O livro diz: O Dom de Ser Avós. E eu fiquei refletindo, qual vai ser o legado, né, que eu vou estar deixando para minha neta, outros netos que virão. E foi onde que me veio essa palavra sobre Lloyd como avó e sobre Eunice como mãe. Então, amadas, fique firmes no Senhor e busque ter uma fé genuína, não fingida. Porque se você não tiver essa fé genuína, firme no Senhor, você vai parar no meio do caminho. Então, amadas, marchem firmes no Senhor, lutando pela salvação dos seus filhos e da sua geração. E eu gostaria de ler com vocês aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 e 15, que o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo e diz hoje a você: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, amada, tu, porém, permaneces firme naquilo que aprendeste.
Permaneça firme na fé genuína e não fingida em Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio que você vai declarar: eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Amadas, quero lembrá-las que no dia 14 de outubro, às 15 horas, teremos um momento especial que o Pai está preparando para nós. Teremos o nosso congresso profético de mulheres na Igreja Fonte de Alívio, no Grajaú. E o tema é o milagre da vida. Então não perca, faça já a sua inscrição. E eu conto com você e juntas somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Beijos no seu coração. Deus te abençoe.